O segundo exemplo que eu trago para vocês é um exemplo paulista do interior de São Paulo, de média complexidade, né, uma média escala, a Biblioteca Municipal Origenes Lessa. A Biblioteca Municipal Origenes Lessa se localiza na cidade de Lençóis Paulista, que fica próximo a Bauru, no centro do estado de São Paulo, né? Uma cidade por volta de 50, 60 mil habitantes, que tem uma cultura muito forte da cultura da cana-de-açúcar. Mas o que é interessante dessa biblioteca, por isso eu trago para vocês, é que a biblioteca e a cidade é muito vinculada à questão da literatura, porque Origenes Lessa nasce na cidade de Lençóis Paulista. Então, a cidade tem um apego muito grande à questão da literatura, a informação e o conhecimento. Então, a biblioteca, então, aqui a gente vê onde fica, né, localizada a cidade de Lençóis, no centro do estado de São Paulo, um pouco mais acima uma vista aérea, e aí eu vou dando Enter aqui, a gente vê, né, que a biblioteca, primeiro ponto importante dela, que se localiza, né, no centro da cidade. Então, a biblioteca ela é o foco central, né, o olhar para o usuário justamente no centro da cidade. Isso ajuda muito na questão dos deslocamentos, ajuda muito na questão de levar as escolas até aqui. Muitas pessoas no seu horário de almoço, né, utilizam a biblioteca para o descanso, para o lazer, o ponto de encontro, mas também para a leitura também. A biblioteca Origenes Lessa é considerada uma das maiores bibliotecas do Brasil. Ela tem um acervo com mais de 100 mil livros, né, justamente porque a cidade ela depositou nesse projeto dessa biblioteca pública, né, um prazer muito grande do uso dela e foi bastante incentivada. Então a biblioteca, como a gente pode ver nessa foto aqui, ela fica praticamente ao lado da matriz, da igreja matriz da cidade, na praça central da cidade de Lençóis Paulista. Então isso é importante porque, nesse sentido, entre aspas, ela disputa o conceito da igreja, daquela igreja da cidade interior, que tem uma torre, né? Mas a presença da biblioteca ela é fundamental porque é um marco referencial à própria cidade, né? E aí você tem os acessos por meio de escadarias, mas também por rampas, né, que dão essa visibilidade ao espaço da biblioteca. Então aqui, há poucos anos atrás, a biblioteca sofreu uma reforma, né? E aí você tem uma ampliação. Na ampliação foi utilizado um sistema de estrutura metálica e essa estrutura metálica então conseguiu dar conta de quase que dobrar, praticamente quase que dobrar o espaço da biblioteca, e traz um ponto importante nessa reforma, nesse projeto, a questão da transparência. Então, a biblioteca ela é visível, né, de uma forma muito fácil do próprio espaço da rua. Então essa transparência, essa relação entre o espaço interior e o espaço exterior é muito fluida, né? Então a entrada principal se dá de uma forma muito fácil, de muita visibilidade, né? Depois a gente vai ver acima, nós temos também a formação de um deck, de uma varanda, onde você pode contemplar a cidade, você tem ali o uso do paisagismo, que são árvores que já estavam existentes. Então cria um ambiente muito convidativo, um ambiente bastante próprio ao uso da informação, ao uso do conhecimento, né? Aqui é a parte então do aumento, que você tem o uso da estrutura metálica, que permitiu essa visibilidade, essa flexibilidade, então você consegue movimentar móveis, computadores. Aqui você já tem também usos de jogos, né, que os adolescentes, infantos juvenis, mesmo a terceira idade, utilizam esses espaços, né? E essa foto ela é fantástica, porque ela mostra exatamente, né, eu sentado aqui no interior da biblioteca, mas eu contemplando a cidade. É como se eu estivesse trazendo a vista da cidade para dentro da biblioteca. Então esse conceito de transparência, de permeabilidade, né, do espaço, da paisagem, como eu falei para vocês um pouco antes, da paisagem da cidade, da paisagem cultural da cidade, exatamente esse é um exemplo muito claro como é possível se fazer, concretizar isso no próprio espaço. Aqui o acervo da biblioteca, um acervo muito voltado à literatura, né? Como eu disse para vocês, a biblioteca ela chama muito as pessoas, tem uma série de programas ao longo do ano que trazem os leitores
e fazem um trabalho bastante positivo na cidade, né? Aqui, como se fossem os autores convidando aos usuários, né? Criam espaços de convívio, sofás, e traz um ambiente muito aconchegante nesse sentido, né? Esse é o espaço da varanda, né? Um espaço que ele é utilizado com uma lanchonete, uma pequena lanchonete, que principalmente nos finais de semana as pessoas utilizam isso no seu dia a dia, né? No seu final de semana principalmente, né? Então podem pegar um livro lá do acervo, trazer aqui para o espaço da varanda e você consegue então ter uma relação assim muito prazerosa do que é o próprio livro, né? E aqui mais alguma foto, né? Cria como se fosse um lounge, né? Uma varanda de uma própria residência, a ideia da casa, né? E é interessante que ao lado da biblioteca pública você tem a área infantil, que é uma casa que foi restaurada, uma belíssima casa, né? E a área infantil também é um espaço bastante vivo da cidade, né? Com contação de histórias, com as escolas vindo aqui, as crianças frequentando mesmo, com programas semanais, né? E esse lindo espaço, né, que foi aproveitado, que você tem palestras, você tem apresentações, então tem uma série de atividades que estão vinculadas à informação, estão vinculadas à cidade. Como eu falei para vocês, é importante entender que esse edifício tem um impacto direto na cidade, a gente pode ver aqui nessa foto, né? E aí você tem apresentações, né? Então você tem na verdade um grande pátio, né? E aí você tem a contação de histórias e as crianças acabam se sentindo bastante à vontade, como a gente pode ver aqui. Então essa relação positiva entre a cidade, né, e o espaço da biblioteca, ele é refletido exatamente nas programações, que a biblioteca, né, o espaço da biblioteca pode sim agregar esse conceito inovador, um conceito que vai de encontro a esses novos serviços que são tão essenciais, são tão necessários.